Amada igreja, quem tem dúvida aí que Jesus te ama, hein? Tenha não. Às vezes você diz assim, mas eu oro e não escuto a voz dele. O silêncio de Deus muitas vezes tem dois aspectos. Ou às vezes a gente está tão envolvido com a circunstância do dia a dia que a gente não ouve ele falar. Ele está falando e a gente não está ouvindo. Aí você diz, pastor, mas eu estou em sintonia com Deus, assim, com o Espírito Santo, estou tão alinhado e ele não fala. Então o silêncio de Deus para você é suficiente. Se ele está em silêncio com você, ele está lhe ouvindo, está com você. Amém? Deus não é como o homem que sempre tem que falar alguma coisa. Não. Eu não sei se vocês já ouviram muito esse ditado, esse provérbio. As pessoas sábias, elas nunca ficam questionando e nem querendo mostrar que sabe. Uma pessoa sábia em determinados assuntos, vamos falar agora em questão de Bíblia, de teologia, de conhecimento de Deus, das coisas de Deus. Se pegar uma pessoa, irmãos, igreja, que não tem muito conhecimento, ele vai perceber logo, ela vai perceber logo, então não adianta discutir muito. Não será 5 minutos de conversa que vai mudar uma cabeça. O sábio cala, porque já entendeu que não vale a pena. Se alguém é engenheiro aqui, e eu começo a conversar besteira, rapaz, porque essa coluna devia ter sido assim, essa coluna devia ser acolá e tal. Aí ele vai e diz assim, porém essa coluna está aqui, porque tem uma estrutura em cima, que necessitava que ela estivesse aqui, senão ela cai, a estrutura que está lá em cima. Não, mas eu acho, então pronto, ele cala, porque ele já percebeu que eu sou tolo. Eu não tenho conhecimento e vou ficar conversando com quem tem conhecimento, de cálculo, de peso. Amém, igreja? Então, quando Deus calar com você, diga assim, Senhor, eu devo estar conversando demais, eu não estou entendendo o teu silêncio, então eu vou parar e vou ouvir. Aí quando você deixar o homem interior em você ficar alinhado com o Espírito Santo, aí você vai dizer, meu Deus, estou o tempo todo falando e eu não estava ouvindo. Amém, igreja? Hoje é dia de ceia, e eu escolhi uma palavra maravilhosa aqui em Isaías, que foi lida na leitura oficial, pela nossa irmã Elaine. O Jetson, eu queria que você tirasse só um pouquinho desse reverb, desse meu microfone, um pouquinho. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim, Isaías 9, 6, Isaías é depois de Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, aí você encontra Isaías. Pode ficar sentado mesmo, viu, igreja? Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade, e Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça. Olhe para o seu irmão e diga assim, verdade e justiça andam juntos. Desde agora para sempre, e o zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isto se realize. Diga amém. Espírito de Deus, obrigado pela tua palavra, por si só ela já falou tudo,
ela já é completa. Mas pedimos a Ti, Espírito de Deus, que nos use de uma revelação para cada um que adentrou neste lugar. Possa sair daqui, Senhor, mais alimentado, amadurecido, confiante, entendendo um pouco quem é esse Jesus que o mundo inteiro fala. Ó Espírito de Deus, ajuda-nos a ouvir o homem interior que está em nós, em cada um de nós, para que possamos andar alinhado à Tua palavra, que possamos verdadeiramente praticar a verdade e a justiça. Ó Deus de bondade e santo, é nesta fé, é nesta confiança que nós oramos e já recebemos, em nome de Jesus. E quem crê diz: irmãos, aqui estava predito, profetizado, anunciado, que nasceria da raiz de Jessé, de Davi, o Salvador do mundo. É tão interessante que você olha para a Bíblia, quem costuma estudar a palavra, vai entender que, desde Gênesis a Apocalipse, sempre apontou para o Messias. Ou melhor, vamos de Gênesis a Malaquias, sempre apontou para o Messias. A história toda da Bíblia, a história toda da humanidade não tinha outro fim, a não ser apontar que viria Jesus, o Salvador do mundo. Diga amém? Interessante que a Bíblia de Gênesis, escrita primeiro, segundo alguns teólogos, começando por Moisés, que escreveu o Pentateuco, até Malaquias, a Bíblia levou, até Apocalipse, a Bíblia levou 1600 anos, as Escrituras Sagradas, para ser toda escrita. Não da forma que lemos hoje, com capítulos, com versículos. Não. A Escritura, ela foi escrita em rolos, pergaminhos, papiros. Engraçado que 40 autores escreveram a Bíblia, fora os livros apócrifos, porque livros apócrifos não estão na palavra, eles não foram canonizados, mas não quer dizer que uma boa parte deles não tenha conteúdos verídicos. Amém? Alguém muito radical diz: não, o livro que não está na Bíblia eu rasgo. Não, irmãos, não. O livro de Enoque, o próprio Tiago citou Enoque de um livro apócrifo, que não entrou no cânon. Isso é outra questão que não cabe a mim e a você querer entender por que não entrou. Porém, só da Bíblia, 40 autores, vivendo em épocas diferentes, em países diferentes, em cidades diferentes, em mundos diferentes, cultura diferente, apontava para Jesus. Que negócio interessante é esse? Aí, a gente questiona: será se a Bíblia verdadeira? Não há nenhum livro na face da terra com essa característica, não existe nenhum livro com essa característica. 1600 anos escritos, 40 autores, em momentos diferentes, épocas diferentes, e eles se completam. Glória a Deus, porque ele é o livro do próprio Deus, é a boca de Deus para nós. Deus não precisa agora mais falar. Eu vou falar, você vai ter que ouvir. Não, você quer ouvir Deus falar, você abre as Escrituras. O próprio Jesus disse: dela é fonte de vida. O próprio Jesus citou todo o tempo as Escrituras. Quando Jesus estava na terra, venceu Satanás pela Escritura. Quando ele estava no templo, ele abria Isaías para ler o rolo, o manuscrito do profeta, há 730 anos antes dele. Se fosse mentira, Jesus não tinha lido Salmos, não tinha lido Isaías, não tinha falado de Jonas. Irmãos, amada igreja, entendamos: o Cordeiro de Deus, ele vive no meio de nós. Diga amém. Se você pegar Gênesis, você vai ver o Cordeiro substituto. Quando
o Senhor pede a Abraão, seu filho, da qual lhe prometera na sua velhice. Um filho tão amado e desejado, seria a sua descendência. Seria aquele da qual o Senhor disse: farei de ti uma grande nação, e você será o meu povo, um povo exclusivo, um povo da qual eu vou lutar por vocês, todas as lutas, no qual eu vou amar de uma maneira tão especial. Mas Deus não escolheu Abraão só para Abraão ser um povo eleito. Não, ele disse: por causa de ti, Abraão, todas as nações serão benditas. Veja que esse Deus não é egoísta. Esse Deus não é uma coisa minha, é meu. Não, esse Deus é de todos. E ele diz: por causa de ti, Abraão, todas as nações, inclusive o Brasil, se tornou bendito no Senhor. Inclusive a missão Vida e Paz de Macaíba, e todos vocês que aqui estão se tornaram benditos no Senhor, por causa de uma promessa que Deus deu a Abraão. Eita, que Deus bom, não é não? Senão ia ficar só o povo de Israel. E a gente? Aí o que é que o Senhor faz? Em Gênesis, ele já aponta Cristo. Quando Abraão vai imolar o seu filho, vai matar o seu filho, o Senhor disse: epa, Abraão, Abraão, não faça mal a esse menino, eu sei que tu me amas. Aquele cordeiro que estava ali amarrado simbolizava Jesus. Ele ficou no meu lugar, ele ficou no teu lugar. Foi ele que morreu para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? Olha a Gênesis já apontando Jesus. Êxodo, você vai para Êxodo, aí quando a praga vem para matar os primogênitos, o que é que o Senhor diz? Diga a todo o povo de Israel e aos estrangeiros, aqueles que creem, que coloquem o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas, porque o anjo da morte vai passar, e aonde tiver o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, nenhum mal chegará naquela casa. Já simbolizava Jesus, o cordeiro que seria morto, para que mal nenhum chegasse à minha vida nem à tua vida. Diga amém. Você já tem Gênesis e Êxodo. Aí você agora vai para Números. Ele é a rocha ferida. Quem lembra? Quando o povo estava atravessando o deserto, começou a ter sede e não tinha água. Ele disse para Moisés: Moisés, fere a rocha. A palavra de Deus diz que ele é a rocha eterna. O salmista diz: ele é a rocha eterna, a rocha que flui água viva para saciar a minha e a tua sede. Números apontou Jesus como a rocha que sacia a nossa sede. Amém, igreja? Se a gente for para Deuteronômio, em Deuteronômio diz assim: ele é o profeta anunciado. O próprio Moisés diz assim: virá um maior do que eu. Vocês estão dizendo que eu sou o cara. E ele foi o maior profeta, o maior líder que o mundo já teve. Mas só que Moisés diz assim: virá um maior do que eu. Amém? Moisés já profetizando: virá um maior do que eu. Jesus o tempo todo dizendo: estou chegando, para que vocês não fiquem em dúvida, achando que se a minha palavra ela é fiel ou não. Ela é fiel. Se você olhar para Levítico, quando se oferecia um sacrifício, quem lembra do bode expiatório? Pô, diz: olha, botaram como bode expiatório, né? Não tem essa coisa na gente, né? Rapaz, me colocaram como bode expiatório. Irmãos, naquela época do bode expiatório, o bode é sinônimo de impureza e pecado. Sabia? É por isso que na igreja o Senhor nos trata como ovelha. Quem já criou o bode aqui? Ninguém criou o bode? Eu já criei também, meu irmão. Só eu e... eu não, papai. Pensa numa coisa difícil para criar bode. Se você fizer 10 fiadas de arame, se ele não puder pular, ele passa por debaixo, ele cava. Mas aqui o contexto não está falando desse bode com essas peripécias, não. Ele está falando que o pecado era lançado sobre o bode, e esse bode era jogado para fora do arraial, e sair correndo desesperadamente no deserto.
era o bode expiatório que carregava o pecado do povo para longe deles. Jesus foi esse bode por causa de mim e de você. Quem lembra? Sobre ele, o próprio profeta disse assim: foi jogado, ele se tornou o mais indigno dos homens. Toda a iniquidade, todo o pecado, toda a mazela de um homem puro e santo foi colocado sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, mazelas e pecados, para que pudéssemos ser santos e limpos. E limpo, ele se tornou o mais sujo e mais indigno dos homens. Amém? Deuteronômio, já estava falando. Levítico, Deuteronômio do profeta, eu já falei. Josué, o homem que guerreou todas as batalhas, mas já apontava que Jesus Cristo era o príncipe do exército de Deus. As batalhas que Josué venceu foi porque Jesus estava à frente de todas elas. E ele não é chamado só príncipe da paz, ele é chamado o príncipe do exército de Deus. Diga amém. Não há dúvida com essa palavra. Aqui a gente vai discorrendo, e você sempre vai vendo que Jesus estava presente em todas as coisas. Por isso, quando questionaram ele, dizendo: tu queres ser, o senhor, rabino, queres ser maior do que o meu pai Jacó? Do que Moisés? Ele disse: ei, antes de Jacó e Moisés eu sou. Amém. Fui eu que estava com eles. Fui eu que formei e criei eles. E dei vitória a todos eles. Amém? Vamos descer um pouco mais. Aí a gente vai para Samuel. Ele é a pedra em Samuel, ungida de Meribá. E também a frase, uma das mais conhecidas de todo cristão, quando Samuel diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus é a pedra de Meribá, a pedra ungida, aquela que os construtores rejeitaram, aquela que ele disse: eu sou a pedra angular, e que vocês não deram nenhum valor. Mas só há uma edificação sólida e firme se começar por mim, na pedra angular. Se você fizer qualquer estrutura sem colocar Cristo em primeiro lugar, ela vai ruir e vai cair. Qualquer coisa que você faça, que Jesus não seja primeiro, dá errado. É por isso que é muito bom quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós aprendemos a ouvir o homem interior que está em nós. Já foi ensinado aqui, o que é o homem interior? Quem sabe o que é o homem interior? Luciano sabe, né, Luciano? Está ligado, né? O homem interior é o nosso espírito. Muitas vezes a gente... Uma vez uma pregação aqui, mas é claro, eu quero até corrigir. Domingo passado, eu estava aqui na empolgação e falei sobre monges. Falando sobre doar, dar as coisas e tal. Aí eu falei dos monges. E na minha cabeça eu estava falando os monges que entregam tudo, os seus bens, todo o seu dinheiro, o seu talento, o seu trabalho, abandonam tudo e vão para... Aí eu disse, no lugar de um mosteiro, eu disse o mausoléu. Irmãos, me perdoe, é mosteiro, viu? Mausoléu é outra coisa, não tem nada a ver. Mas eu entendi que eu estava dizendo mosteiro. Quando eu comecei a olhar a gravação, eu disse mausoléu. Eu disse, meu Deus, me bezei, meu Deus. Mausoléu é um lugar onde ficam os mortos famosos. É um cemitério exclusivo. Não tem nada a ver com mosteiro. Mosteiro é o lugar onde ficam os monges, viu? Ok? Se nós descermos um pouco mais, irmãos, em Reis, a Bíblia o tempo todo aponta ele como Rei dos Reis. Sim? E Senhor dos Senhores. Quem? Jesus Cristo. Aquele prometido. Você não é, nós não somos um povo sem dono. Nós fazemos parte, irmãos, de um povo aonde tem um rei. E esse rei, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Se você vem para Crônicas, Rei Esther, a resposta que vem em Crônicas, ele é a coluna de sustentação
da minha e da tua casa. Diga amém. Então você não vai desmoronar, você não vai cair, porque você tem uma coluna, que é Jesus. O Cordeiro que vive para sempre, Ele é a tua coluna. Não deposite confiança no pastor Ari, misericórdia, é mais fraco que suor de alma. Não coloque a tua esperança no marido, na mulher, irmã Sandra, nem no pastor Paulo Barreto, ninguém. Vão lhe decepcionar. Nós somos fracos e falhos igual a vocês. Me lembro quando quiseram adorar Paulo pelos milagres que ele estava fazendo, mas Silas, ele pulou, rasgou as vestes e disse: não façam tal loucura. Nós somos carnais, nós somos homens perecíveis, pecadores igual a vocês. Por isso que quando você chegar no lugar e ouvir muito, porque eu tenho, porque Deus me usa, porque eu sou, caia fora. Estão retendo glória e vai ser uma ruína grande. A glória não é para nós, irmão. Nós não temos condições de ficar com nada de glória. A gente já é soberbo sem ter nada, e se tiver um pouquinho, acabou. Tudo é dele, para ele e por ele, e nós só temos que adorar ele, amém? Por isso que, quando fala que Deus é justiça, justiça é equidade. Equidade é o quê? Nem mais para um, nem mais para outro. Se a irmã Celeste fizer uma comigo, aprontar uma comigo, mas rapaz, irmã Celeste, logo irmã Celeste, meu Deus, tinha ela como a minha segunda mãe. Aí o Espírito já fala no nosso coração: ei, ela é humana, sujeita às falhas. Se você não orar por ela e não perdoá-la, você não está praticando justiça. E se você não tem justiça, você não tem verdade. Se você não tem verdade, você não está comigo. O pastor Ari aprontou. Eu sei que se eu aprontar com vocês é pior. Não sei porquê. Quanto mais eu digo que vocês não olhem para mim, parece mais os caras olham. Saiba que eu também erro. Cabe a mim, todas as vezes que errar, ter humildade e pedir perdão. Aí cresce. A gente cresce quando um pede perdão ao outro. Mas se eu magoo, ou alguém me magoa, e eu não perdoo, e a outra pessoa também não tem a humildade de pedir perdão, irmãos, tem muito isso. Não, quem me magoou foi ele. Se você quer justiça, vá lá e perdoe. A nobreza não está em alguém vir lhe pedir perdão. A nobreza está em você mesmo magoado, ir lá dizer: me perdoe. Porque se você me magoou, é porque eu fiz alguma coisa para você. Amém, igreja? Não guarde rancor. Quem guarda rancor e mágoa vai adoecer e vai morrer com ela. Quando a gente libera perdão, sai de nós assim um peso tão tremendo, tão grande, que você diz: meu Deus, o que é isso? Eu já era para ter pedido há mais tempo, perdi tanto tempo da minha vida. Alguém vem na rua e você: oh meu Deus, lá vem aquele troço, aí muda de lado. Quer dizer, você mudou o caminho, atravessou uma rua, correndo um risco de morrer, porque não quer ir na pessoa e pedir perdão. Mas não foi ela não fui eu que magoei, foi ela. Qual é o problema? Demonstre que Cristo está em você. E alguém vai ficar morto de vergonha e vai dizer: me perdoe também, fui eu que magoei. Aí começa aquele choro e aquele, principalmente mulher, né? Aquele choro e aquele abraço. Ai meu Deus, se tiver falsidade no meio, de releve, é assim mesmo. Ai, meu Deus. Mulher, tu sabe, né? Mulher. O importante é você dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, você dá uma tapa na cara de Satanás, ele fica revoltado. E Deus bate palma e diz: aí, está vendo porque é meu povo? Embora são homens falhos e pó, mas dentro dele habita o meu Espírito. Amém? E a minha palavra. Bote na cabeça, não basta só o Espírito Santo habitar em você. Vixe, pastor Ari agora disse uma heresia muito grande. O Espírito Santo é tudo, é princípio, é meio e fim de todas as coisas. Mas se você tiver o Espírito Santo e não tiver a palavra, a função dele é lembrar a palavra. Se você não tem a palavra, como é que ele lembra? Vocês estão entendendo? Porque eu não falei heresia nenhuma aqui. Nós temos que ter o Espírito e a palavra. Porque todas as vezes que o diabo vem nos destruir,
O Espírito Santo, a função dele é lembrar aquilo que eu li, aquilo que eu ouvi. Mas também está escrito Satanás. Aí Satanás, ixi, quem foi que lembrou ela? Ele já sabe, o Espírito Santo. Amém, igreja? Então se dediquem e devamos nos dedicar à palavra. Porque só ela é que vai nos tirar dessa situação que vivemos, desses embaraços que vivemos. As pessoas andam muito inquietas com as coisas, e sobe monte e desce vale, e vão atrás de irmão fulano de tal, irmã fulano de tal, e quando volta, volta mais embaraçado do que quando foi. E Deus está dizendo: aqui não há embaraço, aqui é alimento, alegria. Amém, igreja? Vamos caminhar um pouco mais. Esté, a resposta que veio de outro lugar. Quem lembra, né? Esté, a rainha, uma estrangeira, mas foi escolhida rainha. Mas ela foi escolhida rainha por quê, irmãos? Tinha um propósito. Saiba que na tua vida e na minha vida sempre tem um propósito. O povo de Israel estava escravizado, e agora ia ser morto. Todos iam ser mortos à espada. Deus, já sabendo da armadilha de Satanás, fez com que Esté, o rei, olhasse para ela, se agradasse dela e disse: a mais bela de todas, você será a minha rainha. E ela disse: estou aqui. Quando fizeram uma armadilha para destruir o povo de Israel, ela, sem autorização do rei, mas preparou todo o povo em jejum e oração, e o Senhor foi a resposta que veio de longe para livrar o seu povo. Diga amém. Não importa de onde virá, irmãos, sempre Deus vai chegar com a providência na tua vida. Quem é escolhido de Deus não tem perigo. Às vezes a gente vacila, tira o pé de um lugar que estava, aí o diabo às vezes dá uma cirandada, mas você que é escolhido do Senhor, o Senhor diz: você vai, mas eu estou de olho em você, não tiro você de vista. Quando o diabo está preparando alguma armadilha para destruir Satanás, essa aqui tem um dono, viu? E ele é o cordeiro que vive, o leão da tribo de Judá. Você é simplesmente uma hiena, um lobo rei, mago, só rosnando, parecendo leão, mas o leão sou eu, sai de perto. Eu gosto de assistir aquele National Geographic, aquele negócio, né? Os leões estão comendo lá, a hiena fica lá só rindo, rindo para lá e para cá. O lobo também fica só perturbando, mas quando os leões estão comendo, não chegam perto, eles matam. Leão é leão. Amém, igreja? A Bíblia não diz que Satanás é um leão. Ele parece como um leão, que ruge como um leão, mas o leão verdadeiro é o que está do meu e do teu lado, o leão da tribo de Judá. Amém? Quando ele ruge, acabou-se. Aí vamos para Jó. A Bíblia diz que ele é o Redentor que vive. Quem é o Redentor que vive? O Cordeiro de Deus. E ele diz mais: ele é o Cordeiro que vive, e que um dia se levantará sobre a terra. Amém, igreja? Ele já veio, habitou aqui no meio de nós, mas a Bíblia diz que um dia ele virá, e todo olho verá. Só que ele não mais vai vir como o Jesus de Nazaré. Ele vai vir como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que morreu, mas vive para sempre. Amém, igreja? Oh, Deus bom, não? Vários livros, vários anos se passaram, e sempre apontando para Ele. Que livro maravilhoso, né? Não tem outro, só a Bíblia. Vamos andar um pouco mais por Salmos. Aí Davi é Davi. Ele é o bom pastor, a salvação, a rocha eterna. Ele é o saltério, ele é o prometido de Israel. Irmãos, é tão interessante. O saltério, Jesus, o saltério, a harpa. Sim, irmãos. Quando Saul estava atormentado, aí Davi chegava com a harpinha dele, o saltério dele. Legiões de demônios saía da vida do rei Saul. E a Bíblia diz que ele dormia em paz e tranquilo. Quando os demônios voltavam de novo, Davi. Você acha que era quem? Era o Cordeiro de Deus.
que chegava e dizia: cheguei. Os demônios batem em retirada. Ele sabe quem é Jesus. Infelizmente, às vezes a gente não sabe quem é Jesus, mas o diabo e seus anjos sabem quem é Jesus. Amém? Provérbio diz assim: ele é a sabedoria. Salomão, o mais sábio da Bíblia. Por isso que sabedoria é muito bom. Eu peço todo dia, não recebi ainda, mas estou recebendo. Estou com fé que vou receber. É sabedoria, conhecimento e discernimento. Eu peço todo dia. Digo: Jesus, manda só uma porçãozinha pequenininha. Amém? Mas o maior homem, o mais sábio de toda a era, diz assim: ele, o cordeiro que vive, é a própria sabedoria. Aí ele diz aqui: em Cantares, ele é o esposo amado. Quem já leu Cantares? Tem igreja que não podia ler Cantares, né? Quando chegava naquelas partes, meu Deus, passa. É não. Jesus é o esposo amado, a quem eu e você devemos desejá-lo todo dia. Todo dia. Todo dia. Ele não nos trai. Ele não abandona a casa e nem deixa os filhos passando fome. Ele é aquele que nos consola e nos conforta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Amém, igreja? Aí eu vim aqui para Isaías. Aí foi lido: ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Jeremias, ele é o renovo justo. Lamentações, ele é o nosso lamentador. Quem lembra que quando Jesus chega a Jerusalém, começa a lamentar e a chorar e dizer: ah, Jerusalém, 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 como eu quis guardar vocês, proteger vocês, como uma galinha protege os seus pintinhos. Como eu quis. Eu vim para isso, Jerusalém. Jerusalém, você é Jerusalém da terra, mas há uma Jerusalém celestial. E eu queria que essa Jerusalém do céu viesse para cá. Aliás, eu vim e vocês não me receberam. Amém, igreja? Ele é em Jeremias, o profeta Jeremias, nas lamentações, aquele que lamentou por mim e por você. E que hoje está à destra do Pai ainda intercedendo por mim e por você. Dizendo: Pai, não deixa que o inimigo tome, não deixa que o inimigo arrebate, não deixa que o inimigo bagunce com a vida dela. Eu morri por ela também, Senhor. Meu Pai, eu dei a vida por ela também, por ele também. Jesus até hoje intercede por mim e por você. Amém? Em Ezequiel, ele é o filho do homem. Em Daniel, o homem vestido de linho. Em Daniel também, ele é aquela pedra que foi cortada da rocha, sem ajuda de mãos alguma. Precisou de nada. Simplesmente a pedra foi cortada. E ela veio em direção à estátua de ouro, de prata, de bronze e de barro. E derrubou, lançou e espedaçou todo o reinado do anticristo. Por isso que ele é comparado à pedra. Jesus é a pedra. Amém, igreja? Foi ele que destruiu todos os reinos do anticristo. E destruirá todos eles, para que eu e você tenhamos vida eterna. Em Joel, a Bíblia diz que ele é o batizador, aquele que batizou com o Espírito Santo, com fogo. Em Miqueias, ele é o leão que ruge sobre as montanhas e que defende o seu povo. Vocês estão entendendo? De Gênesis até Miqueias, sempre apontando para ele, o Cordeiro, o Cordeiro. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é ceia. Quando ele nasce, quando Jesus nasce, interessante, Jesus nasce num período totalmente atípico. Jesus não era nem para estar na história. Por que na história? Nasceu num país escravizado, pobre, não tinha onde reclinar a cabeça. A mãe foi dar a luz no lugar onde só tinha vaca, ovelha, não estrebaria lá, um curral. Mas a Bíblia diz que
mesmo esse menino pobre nascendo, sem ninguém sabendo, não foi divulgado em carro de som, nem internet, nem Facebook, nem WhatsApp. A Bíblia diz que sábios, olha assim, não foi tolos, sábios do Oriente, não foi povo dele, viu? O mais maravilhoso é isso. Como Deus é tremendo, né? Deus não é aquele barrismozinho, sabe aquela, não, esse aqui é meu, ninguém mexe, e também não quero negócio com você, não. Deus trouxe pessoas de outro lugar, que não era do povo dele, e andaram dias e dias, atrás do Salvador do mundo. E a Bíblia diz que quando eles encontraram, sendo guiado pelaquela grande estrela, o menino que nasceu numa estrebaria, meu irmão, numa vacaria, num curral, aqueles homens ricos, traziam consigo ouro, incenso e mirra. E a Bíblia diz que eles se prostraram diante do Salvador e o adoraram. Chegou salvação para mim e para você na hora que ele expirou. A multiplicação veio quando? Foi quando ele pegou os pães, olhou para os pãezinhos e disse: Pai, te dou graça pelos pães. Foi não. Mas na hora que ele entregou os discípulos incrédulos, que os discípulos pegaram aquele pãozinho e disseram: o que é que eu vou fazer com isso, meu Deus? Você começa a repartir? Os discípulos começaram a tirar um pedaço pequeno. Eu quero bem pequenininho. O cara pegava assim, mas quando ele tirava o pão crescia, Aí ele começou a tirar maior o pedaço, né? Começou a tirar maior. Daqui a pouco, irmão, estava dando uma bisnaga a cada um. Aqueles primeiros já estavam dizendo: ei, me dá um pão para cá. Você me deu um pequenininho, você não teve fé, rapaz. Começou a me dar um pedaço pequeno, agora eu quero pão. A Bíblia diz que foi saciada a fome de 5.000 pessoas e sobrou 12 cestos pela boca. Evangelho de Jesus, irmãos, é doar. Está aqui, vamos cear. A mesa hoje está um pouco, não está muito sofisticada, né? Porque a gente está gastando muito aí com as reformas. Mas eu botei 2 pães aí, que era 3, mas não tinha, fui comprar atrasado. E quem arruma é a mulher, mas a mulher estava meio dodói. Então veja só. Você sabe por que a gente vai cear? Porque alguém se doou. Alguém não recebeu, não. Diz: Pai, eu quero, Jesus, Pai, eu quero. Não, Pai, eu quero não. Pai, eu dou a eles o poder e a autoridade que me deste, eu lanço agora a igreja. Só vamos cear e só temos a salvação porque alguém doou. Então, em nome de Jesus, irmão, pode pedir, mas peça pouco. Comece a interceder pelos outros. Comece a partilhar o pouco que você e eu tem. Porque quanto mais a gente doa, mais o Senhor manda. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Foste fiel no pouco, irmãos. Até o que você tem, o Senhor vai tomar. Vocês estão entendendo? Então o Evangelho de Jesus anda na contramão. Não adianta, nunca entre no Evangelho pela lógica. A lógica humana não bate com a lógica de Deus. A lógica humana de junte, bate uma poupança. Jesus está dizendo: dê, que virá mais e virá mais. Se você cavar um poço, quem cavou o poço aqui, Cassimão sabe. Se você cavar um poço, deu na água, você parou, não vai ter água. Mas se quando começar a dar água, você cavar mais e vai jogando aquela água fora, e às vezes vão aparecendo, você vai cavando e vai. Chega um momento que a água está por aqui, você não tem como cavar mais. Você tem que sair, senão você morre afogado. Vocês estão entendendo? As coisas de Deus funcionam dessa forma. Quanto mais a gente doa, mais o Senhor manda. Então, vamos cear, porque alguém, o Cordeiro que vive para sempre, doou a sua vida, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Diga amém. Uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece.